Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós hoje vamos finalizar mais um capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 13, caminhando, como já dissemos, aqui na reta final desse livro que tem 16 capítulos. O Evangelho de Marcos é mais curto que os outros e hoje finalizaremos então o capítulo 13, lendo e estudando os versículos 28 ao versículo 37. Acompanhe comigo a leitura da bendita Palavra de Deus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Jesus deixa um alerta final aos seus discípulos e também a nós, em forma de duas parábolas, dois ensinos que, por comparação, ele traz para que estejamos atentos ao ensino principal que ele quer deixar com este trecho final aqui registrado por Marcos no capítulo 13. A lição final é vigiai. Para que essa lição fique clara, ele traz então duas parábolas para nós. A primeira, ele já inicia no verso 28, dizendo: aprendei, pois, a parábola da figueira. A figueira era uma árvore comum naquela região e muitas vezes também a figueira era até comparada a Israel. Nós vemos, por exemplo, que um dos milagres de Jesus no final, na reta final, antes da sua chegada a Jerusalém, foi justamente o de secar a figueira, num sinal de juízo. Assim aqui, a figueira, de um modo um pouco mais amplo, é usada como um símbolo ou como algo que nos ajuda a perceber a chegada do verão. O clima muda e as folhas e aquilo que é o prenúncio de frutos na árvore vão surgindo. E assim, dessa maneira, as pessoas, ao perceber essa transformação na árvore, a mudança de folhagem e as flores que estavam nascendo, as ajudava a perceber que o verão estava próximo. Da mesma maneira, Jesus diz então: assim também vós, verso 29, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Jesus certamente está se referindo primariamente aos eventos que ele descreveu e mencionou no início do capítulo 13, aqueles sinais que precederiam a vinda, o princípio de dores, mas ele também pode, pelo menos de modo geral, estar se referindo a esses eventos da tribulação, porque eles certamente indicariam o tempo da sua vinda, o tempo do seu retorno à terra. Por isso ele ensina a nós e ensinou aos seus discípulos a estarem alertas, a estarem de prontidão, a vigiarem. E ele continua dizendo: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça.
Como nós já dissemos antes, Jesus aqui, novamente, certamente está fazendo uma referência a eventos que aconteceriam em breve e que serviriam de cumprimento parcial em termos de profecia para esses grandes eventos que aconteceriam no final. E ele está então aqui se referindo especificamente àqueles eventos que culminaram com a destruição de Jerusalém no ano 70. Isso se deu, claro, quase 30 anos depois da morte de Jesus, né? Na verdade, mais de 30 anos depois da morte de Jesus, quase 40 na verdade, e Jerusalém foi destruída pelo imperador Vespasiano e pelo general Tito, e Jesus está aqui apontando para o fato de que esse evento da destruição de Jerusalém serviria como autenticador para a veracidade e para a verdade dos eventos que antecederiam a sua a sua volta à Terra. Assim como nós dissemos no nosso último programa, esse é mais um evento, ou mais uma confirmação daquilo que nós chamamos do caráter telescópico da profecia. A própria destruição de Jerusalém, que aconteceria naquela geração, e por isso Jesus diz aqui, não passará essa geração sem que isso aconteça. Essa destruição de Jerusalém é uma pré-figura, ou seja, é um pré-evento e confirma a profecia final da sua própria vinda. E aí, no verso 31, Jesus confirma o seguinte: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aquilo que ele estava dizendo era verdade, aquilo que ele estava dizendo era fidedigno, digno de que eles crescem, não é? E ele então estava dizendo que certamente aconteceria. Mas ele ainda alerta outra coisa interessante: mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Apenas o Senhor Deus conhecia que hora aconteceria. Talvez aqui Jesus estivesse fazendo uma menção ao fato de que, como humano, ele ainda tinha algum tipo de limitação. É claro que hoje o Senhor Jesus sabe, não é? Como pessoa da Trindade, mas por algum motivo ele estava aqui nesse momento limitado, mas dizendo que isso é algo que está no controle do próprio Pai. O próprio Pai sabe qual é o momento em que ele vai dar a ordem para o Senhor Jesus, não é? E o enfoque maior é justamente na soberania do próprio Deus, que vai dar a ordem, como nos diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele vai dar a ordem e a trombeta será tocada e o Senhor Jesus então virá. É isso que nós vemos lá em 1 Tessalonicenses capítulos 4 e 5. Voltando ao nosso texto aqui, Jesus diz ainda, ou pronuncia ainda, outra parábola, e está aqui então no verso 33, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Ele alerta para essa realidade e em seguida traz outra parábola para reforçar aquilo que ele deseja que os seus discípulos façam. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Jesus está comparando a sua própria ida agora, porque Jesus estava se preparando para morrer na cruz. Ele está então ensinando aos seus discípulos que ele deixaria, mas os deixaria com uma incumbência, com uma missão. Essa parábola se assemelha um pouco àquela parábola dos talentos, em que o Senhor, dono da vinha, deixa ali talentos e deixa os seus servos com incumbência de fazer aqueles talentos serem
desenvolvidos, vendidos, negociados, para que no tempo certo ele possa então cobrar. Aqui Jesus está dizendo essencialmente o mesmo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos e a cada um a sua obrigação. Cada um de nós foi deixado com uma tarefa para fazer, nós temos uma missão para cumprir e Ele nos deixou responsabilidades, talentos, dons, coisas que Ele nos deu para que desenvolvamos e para que usemos enquanto aqui estamos, para que no tempo certo, quando Ele voltar, nós possamos então prestar conta. E o verso 35 diz então: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que porém vos digo, digo a todos: vigiai. Eu gosto muito de um versículo que está no final do livro do Apocalipse, capítulo 22, Jesus dizendo o seguinte: eis que venho sem demora, trago na minha mão o galardão. E eu gosto de pensar que Jesus disse isso porque Ele traz na mão a recompensa para os seus santos, como quem quer dizer: eu quero voltar e encontrar vocês ativos. Eu quero voltar e encontrar vocês trabalhando. Eu volto para trazer a recompensa àqueles que forem fiéis, àqueles que estiverem trabalhando, fiéis trabalhadores da seara. Jesus voltará. Ele vai trazer consigo a recompensa para aqueles servos que não ficarem de braços cruzados. Para mim e para você, existe essa esperança, essa expectativa, essa certeza de que Jesus voltará e de que Ele quer nos encontrar trabalhando. Ele não nos quer encontrar de braços cruzados, Ele não nos quer encontrar apenas olhando para cima, como aqueles discípulos ficaram ali quando Jesus subiu aos céus, mas Ele quer encontrar a mim e a você, ativos, fervorosos, vigilantes, alertas, para que a sua vinda não nos pegue despreparado. Veja o verso 33, não vos ache dormindo, o que porém vos digo, digo a todos, vigiai. Esse é o alerta final de Jesus, aqui no final desse capítulo 13, chegamos, portanto, ao final de mais um capítulo juntos. No próximo encontro, estudaremos juntos o capítulo 14. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.